Governo e Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. Se o meu é de briga, num outro momento eu digo qual é o seu histórico. Muito obrigado. O senhor precisa aqui pedir desculpa. Presidente. De palavra. Eu vou encerrar a sessão. A dificuldade para o governo tem sido consolidar uma base de apoio entre os parlamentares. O desafio é fazer com que os partidos estejam coesos e construam uma base confiável. O presidente tem muitas vezes dito que ele não vai se dispor a entrar nessas negociações, tomar lá da cá, e acaba deixando de ter uma articulação com o Congresso, que muitas vezes é preciso uma negociação para aprovar um projeto. No Palácio do Planalto, o presidente e seus assessores políticos deveriam organizar melhor essa coalizão, e não ficar a cargo do ministro da Economia. O governo Bolsonaro ainda não conseguiu se encontrar, não conseguiu colocar uma agenda para o Brasil. Tem um alinhamento, os principais pontos que o Brasil precisa para retomar o caminho do crescimento e o caminho do desenvolvimento. Ajustes fiscais pode haver, mas se não tiver um projeto de alavancar a economia, nós não vamos sair do lugar. Uma perspectiva muito boa em relação a expectativas de retomada do crescimento. Então, logo seja votada a Previdência, eu creio que haja consolidação disso. A reforma da Previdência tem total prioridade, mas ela ficou estacionada por semanas na Câmara antes de começar a ser debatida. Essa inércia teve como pano de fundo uma dificuldade na relação entre os poderes. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, tentou fazer um bom trabalho de se colocar enquanto interlocutor junto à Casa Civil, de construir essa ponte para a aprovação da reforma da Previdência, de construir essa ponte, estabelecer um mínimo de governabilidade na Câmara dos Deputados, mas também o governo não deu a atenção devida, continuou atacando a velha política e deixando com que o presidente da Câmara ficava com essa peste, não, ele é velha política, nós somos a nova. Diante de todo o cenário, o ministro da Economia teve de vir pessoalmente ao Congresso para colocar a reforma para caminhar. Colocou Paulo Guedes sob fogo cerrado, porque ele que está levando à frente a reforma da Previdência. Muita gente acha que a gente quer aprovar a reforma por causa do investidor estrangeiro. Não é assim. Na verdade, os investidores estrangeiros sabem que o país vai entrar numa crise financeira dramática se não aprovar a reforma. Outra vedete do governo é o pacote anticrime. O ministro da Justiça veio pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto. Mas esse texto também tem tropeçado na tramitação. E as dificuldades não param por aí. Das 9 medidas provisórias apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro, 8 não começaram sequer a serem debatidas. E tem texto que tem que ser votado até o dia 3 de junho para não perder a validade. E vale lembrar que precisa ser votado na comissão mista, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. As 17 propostas enviadas pelo Congresso estão divididas da seguinte forma: uma proposta de emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, 5 projetos de lei, entre eles a Previdência Militar, 2 projetos de lei complementar, sendo um deles sobre a organização de cadastros positivos, e 9 medidas provisórias, incluindo a reforma ministerial. Parte do problema do governo foi ter perdido muito capital político com polêmicas que seriam desnecessárias. Então, a gente tem um governo que usa o Twitter como forma de comunicação com a população e até com a mídia, e isso faz com que determinados temas que não deveriam ser da pauta do presidente acabam entrando. Ele está muito mais em coisas ideológicas e tentar governar pelo Twitter, pelas redes sociais, do que realmente governar. Governar quer dizer, você consegue organizar uma coalizão no Congresso com 10, 12 partidos que vai te dar uma maioria confiável para poder aprovar coisas e governar.